A palavra de Deus diz assim para nós: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Agora vai lá para o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus. O tema que nos é proposto nessa noite é um tema bem sugestivo: milagres eucarísticos. Semana passada foi falado a respeito da Santa Missa, do santo sacrifício da missa, e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nesse mistério da Eucaristia, trazendo um pouco dos milagres. Mas em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o maior milagre da igreja é a própria Eucaristia. E este milagre se dá dentro do santo sacrifício da missa. Eu costumo dizer, e eu tenho pregado isso em muitos lugares onde eu vou, que a Santa Missa é o céu na terra. Quando nós celebramos a Santa Missa, o céu se faz presente, as paredes da igreja somem, os bancos, as coisas materiais que estão ao nosso derredor, elas somem. E nós entramos então num ambiente celestial. E eu costumo também dizer, e tenho dito isso muito, que a Santa Missa, ela começa para nós no momento que nós saímos da nossa casa. Porque a Santa Missa é o Calvário. E quando eu saio da minha casa para vir à igreja, eu estou em procissão com Jesus. E o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 5, no capítulo 53, perdão, no versículo 5 diz: pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Quando Jesus andava nas ruas de Jerusalém carregando a cruz, quando ele levava a cruz até o Calvário, muitas pessoas que vinham atrás dele, ao pisar naquele sangue que ele derramou, no sangue precioso dele, as pessoas eram curadas. Vai dizer isso a beata Caterina Emerick, vai dizer isso Santa Brígida nas visões dela, que quando vinha atrás os cegos, os surdos, os mudos, e quando vinham atrás os paralíticos, aqueles que não conseguiam andar normalmente, eles se arrastavam atrás de Jesus e eles eram curados. E quando nós saímos da nossa casa para vir para a Santa Missa, Jesus está do nosso lado carregando a cruz. E nós então entramos em um ambiente de via crucis, o caminho da tua casa até o caminho da igreja, não importa se você vai pegar o Uber, se você vai pegar um ônibus, se você vai vir a pé, se torna um ambiente místico da via dolorosa, da via da paixão. E Jesus, a cada passo que você dá, ele caminha com você, carregando a cruz e derramando o sangue dele. E olha o mistério: cada pessoa que vem atrás de você, que pise aonde você pisou, esta pessoa, ela é curada e restaurada. Tem como abaixar um pouquinho mais o meu microfone, por gentileza? Eu já falo alto por natureza, então. E quando nós chegamos na igreja, nós completamos a via dolorosa e nós entramos então num ambiente místico que é o Calvário. A Santa Missa, meus irmãos, é o Calvário.
E não existe as missas, é uma única missa. Desde a paixão de Jesus na cruz até a última missa que nós celebramos no domingo. Não sei, talvez você foi na missa hoje, talvez você foi na missa ontem. Da tua última missa que você participou, que você celebrou, co-celebrou, essa missa é única. E quando você participar na próxima missa, vai ser única. E quando você participar daqui a 10 anos, vai ser a mesma missa de 2000 anos atrás, que Jesus celebrou na cruz. A missa é o Calvário. E quando nós, antes da consagração, nós cantamos o santo, o céu desce. E mesmo que você não creia, mesmo que eu não acredite, que você não acredite, no momento do santo, quem canta são os anjos. A igreja é tomada pelo coro dos anjos. O profeta Isaías, no capítulo 6, vai dizer isso para nós. Isaías, capítulo 6, versículo 2: os serafins se mantinham junto dele, cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas velavam a face, com o outro cobriam-lhe os pés, com o terceiro voavam, suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclame a sua glória. No momento dos santos, na Santa Missa, é o céu quem canta através de nós. E se mesmo você não acreditar, Deus envia seus anjos para cultuar o seu Filho, porque a Santa Missa é o culto supremo de adoração. E quando nós, depois da consagração, nós cantamos o canto do Cordeiro, o céu então se transforma, a igreja então se transforma no céu. Jesus eucarístico que está no altar, no momento que o padre levanta e ele fraciona o pão, ele fraciona o cordeiro, aquele cordeiro começa então a verter sangue, assim como ele verteu lá na cruz, no momento do canto do cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Naquele momento que nós cantamos isso, o sangue de Jesus verte do altar e vai lavando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, e vai lavando toda a face da terra. São Boaventura vai dizer que o mundo não precisa de sol, porque o mundo tem a Santa Missa. O mundo não precisa da luz do sol, porque o mundo tem a luz da Santa Missa. E olha o que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 4: verão a sua face, e o seu nome estará em suas frontes. Já não haverá noite, nem precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelo século dos séculos. A Santa Missa é essa grande luz que apaga uma multidão de pecados, que afugenta uma multidão de demônios da nossa vida. Então, o maior milagre da igreja, meus irmãos, não é quando a gente vem aqui no grupo de oração e a gente vê um paralítico andar, ou quando a gente é curado de uma dor de cabeça, quando a gente é curado, não sei, talvez alguém aqui passou por uma internação pelos últimos tempos, foi curado e diz que isso é um milagre, louvado seja Deus. E olha, eu já vi bastante milagres, digo milagre físico, milagre de conversão, sabe? Milagres mesmo grandiosos. Mas o maior milagre da igreja não são esses. O maior milagre da igreja é a Santa Missa, é a Eucaristia. E esse documento aqui, bem pequeno,
chamado Eclésia de Eucharistia, do Papa, do Santo, né? São João Paulo II, Papa São João Paulo II. Ele diz para nós, no parágrafo 1º, o seguinte: a igreja vive da Eucaristia. Sem Eucaristia, meus irmãos, não existe igreja. Sem Eucaristia não existe catolicismo. É por isso que o católico precisa comungar Jesus na Eucaristia. Porque quem não comunga Jesus na Eucaristia não é católico. Quem não se esforça para estar diante do banquete do Cordeiro não é católico. E nós, católicos, precisamos viver esse mistério eucarístico. E olha o que diz: do mistério pascal nasce a igreja. Por isso mesmo a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocado no centro da vida eclesial. Isto é visível desde das primeiras imagens da igreja, que são os Atos dos Apóstolos. A missa é celebrada desde a paixão de Jesus até o fim do mundo, e a missa continuará sendo celebrada no céu. Por isso, você católico que não gosta de vir à missa, tome cuidado, porque talvez você está dizendo no seu interior que não gosta do céu e que não quer ir para o céu. Nós temos que fazer de tudo para comungar Jesus. De tudo, meus irmãos. Jesus tem que ser a prioridade da nossa vida, porque uma alma eucarística, uma alma devota ao Santíssimo Sacramento do altar, é uma alma imbatível. Uma pessoa que comunga Jesus sempre que pode, né? Se esforça para comungar Jesus, se possível diariamente, ela é uma pessoa imbatível. Vem as tempestades, vem as doenças, vem os problemas da vida, vem os medos do cotidiano, mas essa pessoa, por causa da Eucaristia, ela se mantém de pé, ela consegue caminhar, por causa da Eucaristia, ela consegue vencer os desafios. E Juninho, aonde está a palavra Eucaristia na Bíblia? Vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está contido na palavra de Deus o nome Eucaristia. Você leu aí o nome Eucaristia? Leu? Leu. Vamos de novo? Vamos ler o nome Eucaristia? Versículo 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter... O que é que você leu? Lê com força. Tomou o pão, deu graças. A palavra Eucaristia, do grego, que é a língua originária da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia ela é escrita, o Novo Testamento ela é escrita no grego. Esta palavra deu graças ou ação de graças é Eucaristia. Então, Eucaristia significa ação de graças. Eu rendo o meu coração em Eucaristia a Deus. Eu rendo o meu coração em ação de graças a Deus. Você sabia disso? Pois é, a palavra ação de graças é Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Mas aonde mais diz sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo na palavra de Deus. Onde é que diz mais? Vamos lá. Era para algumas pessoas não trouxeram a Bíblia, né? É bom trazer a Bíblia, gente. João capítulo 6, e a gente volta para a leitura, né, principal dessa pregação. João capítulo 6, versículo 51. Olha o que diz aí. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Versículo 53. Jesus, pois, lhe disse:
na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes do seu sangue, não terá vida em vós mesmo. Versículo 54, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram maná. Quem come este pão viverá para sempre. Eu estou lendo isso para você para dizer aonde que a palavra de Deus está falando sobre a Eucaristia. Eucaristia é pão, é o cordeiro imolado, é Jesus que se faz presente nas espécies consagradas da hóstia. Aonde mais, Juninho? Atos 2:42. E perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aonde mais? Atos 27. Não estou dando nem tempo para vocês acharem, né? O tempo é curto. Porventura, não, Atos 27, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Domingo. E domingo é o dia de quem? Logo, se é o dia do Senhor, é dia de ir à missa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim aqui, ó. E no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ajuntavam-se os discípulos para partir o pão, para celebrar a missa, para comungar o corpo eucarístico de Jesus. Aonde mais na Bíblia fala isso? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. E porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É isso aí. 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente eu também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E tem diversos outros versículos e capítulos que falam da Eucaristia. Mas eu estou lendo isso aonde? Eu estou lendo isso numa Bíblia de tradução protestante. Essa Bíblia aqui não é católica, é protestante. Tradução João Ferreira de Almeida. Eu quis ler para você aqui, que você entendesse que a palavra de Deus, ela é uma só, e que a Eucaristia está contida até mesmo na Bíblia protestante. E a palavra de Deus é clara, dizendo aqui para mim e para você na tradução protestante: quem comer o meu corpo e beber o meu sangue terá vida nele mesmo. E São Paulo aqui, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, ele está celebrando a Santa Missa. Não é isso que o padre diz no momento da consagração? E tendo dado graças, partiu e dizei: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Mas era o corpo de quem? Quem está dizendo isso aqui é Paulo. Era o corpo de quem, gente? Era o corpo de São Paulo? Era o corpo de quem? O corpo de Jesus. E este corpo é um corpo eucarístico. Meus irmãos, aqui nesse documento, no parágrafo 16, diz
uma coisa muito interessante. A eficácia salvífica do sacrifício realiza-se plenamente na comunhão. Ao recebermos o corpo e o sangue de Cristo, o sacrifício eucarístico está particularmente orientado para a união íntima dos fiéis com Cristo através da comunhão. Ou seja, comungar, como diz aquela canção, é tornar-se um perigo. Comungar, meus irmãos, é a garantia da minha e da sua salvação. É por isso que o católico tem que se esforçar o máximo possível para comungar Jesus Eucarístico. E quando nós comungamos Jesus Eucarístico, quando nós o recebemos em nossa boca, quando nós recebemos em nosso corpo, nós passamos a ser um sacrário. Os dois lugares mais santos da igreja é o presbitério, e antigamente todas as igrejas, o Santíssimo ficava no centro da igreja, não ficava no canto como agora. Ficava no centro da igreja. Por quê? Porque o presbitério era o lugar mais santo. Só podia entrar e pisar no presbitério o presbítero, o padre, que ia celebrar o santo sacrifício da missa. E depois do altar, ou antes do altar, o sacrário é o lugar mais sagrado da igreja. Isso que já diz o nome, sacrário, sagrado. O altar é sagrado. Por isso, quando eu passo diante do altar, eu faço a genuflexão. Mas o Santíssimo é mais sagrado ainda, porque aqui se realiza o sacrifício e lá está o Cordeiro. Então, meu irmão, olha só para você ver que mistério. Você se torna a pessoa mais sagrada da face da terra, porque você é um sacrário. E quando você comunga Jesus na Eucaristia, por 15 minutos, Jesus está ali. Como diz Santo Tomás de Aquino, tem gosto de pão, cheiro de pão, aspecto de pão, mas não é pão, é corpo, é sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, como foi proposto o tema, milagres eucarísticos, mas eu quis abranger isso para dizer que o maior milagre da igreja é a Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, nós estamos comungando um milagre. Mas eu quero trazer aqui alguns milagres. São Boaventura, quando ele era pequenininho, do tamanho desse garotinho aqui, do tamanho do Samuelzinho que estava ali na portaria, ele tinha muito desejo para comungar Jesus. Só que a Eucaristia era dada para a pessoa que já tinha entendimento da vida. Não podia se dar a Eucaristia para criança. Antigamente, não se podia dar a Eucaristia para uma criança. Só se dava a Eucaristia quando a pessoa ela tinha um pleno entendimento do que aquilo era. Ela tinha que ter plena certeza, plena razão de que aquilo ali é Jesus. E aí, São Boaventura, na época, Boaventura, um menininho, ia para a missa com os pais, e ele desejava profundamente. E um dia, o padre foi limpar, ele foi purificar a patena, o corporal na patena, faz isso aqui, raspa, para limpar, para cair, e caiu um pequeno fragmento de Jesus. Diz nesse livro aqui, que eu indico vocês a comprarem, Milagres Eucarísticos, um anjo veio, pegou aquele pequeno pedaço de Eucaristia, que era o corpo de Cristo, que o sacerdote não tinha percebido, e deu para São Boaventura. E daquele momento em diante, todas as missas, aparecia um anjo no altar e pegava o fragmento de Jesus e dava para São Boaventura. São Boaventura se torna padre, se torna bispo e se torna cardeal. E quando São Boaventura estava prestes a morrer, tudo que ele comia, ele vomitava, ele não conseguia mais manter nada dentro do corpo, do organismo dele, o organismo não aceitava. E aí, nesse estado, ele não poderia comungar Jesus. Por quê? Porque ele iria vomitar nosso Senhor. E ele dizendo para Jesus o seguinte, ele pediu então que trouxessem o Santíssimo Sacramento e colocassem perto dele para que ele pudesse adorar o Santíssimo Sacramento antes de morrer.
E então apareceu um anjo, pegou o Santíssimo Sacramento, quebrou um pedaço, partiu um pedaço do Santíssimo Sacramento, tocou no peito de São Boaventura, abriu um buraco no peito de São Boaventura e colocou Jesus Eucarístico dentro do coração de São Boaventura. E quando o anjo tirou a mão, aquele peito se fechou novamente. Esse é o grande milagre daqueles que desejam comungar Jesus. O milagre da luz, também nesse livro. Um judeu muito piedoso sempre orava a Deus e pedia a Deus que Deus enviasse o Messias. Ele sempre orava a Deus dizendo, porque os judeus até hoje, gente, acreditam que o Messias ainda não veio. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. E um dia este judeu estava orando, pedindo a Deus que lhe mostrasse um sinal. Ele queria um sinal. E então veio uma grande luz. Uma grande luz tomou conta daquele lugar onde ele estava orando. E ele disse: é Deus que está aqui. E quando ele disse: é Deus que está aqui, apareceu então o cálice e uma hóstia por cima do cálice. E ele olhou para aquela hóstia, e daquela hóstia saiu uma voz e disse: da hóstia saiu a voz e disse: eu sou o Messias. Naquele momento, aquele judeu se converteu ao catolicismo. Tem também o milagre do pescador, que está aqui nesse livrinho. Esse livrinho é muito bom, um livro fantástico. Conselho Diabólico, um milagre de Narbonne, na França. Nessa época, em 1220, existia uma heresia que nós vemos no dia de hoje em algumas igrejas protestantes, que deveria-se ir nas igrejas católicas e pegar a Eucaristia e destruir a Eucaristia. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas um tempo atrás, nos cultos da Universal, estavam falando que era para as pessoas da Universal vir na missa, pegar a Eucaristia, fingir que comungou e levar lá para a Universal para ser destruído lá na Universal. E aquele herege então fez isso, pegou a Eucaristia, não comungou. É por isso que quando eu vou na missa eu sempre tomo muito cuidado. E agora nesse tempo que a gente, os ministros estão dando Eucaristia e saindo, não olham muito bem. Gente, quantas Eucaristias têm sido roubadas? No meu canal no YouTube, santidade.com, tem um vídeo que eu mostro, peguei vários vídeos da internet mostrando as pessoas roubando a Eucaristia, roubando o Santíssimo Corpo de Jesus. Aquele herege pegou Jesus, botou Jesus no bolso e foi e jogou Jesus no lago. E vai dizer então que anos depois, aquele homem, depois que aquela heresia passou, aquele homem estava ouvindo uma pregação de um padre, e o padre falava justamente desta heresia que tinha acontecido e que isso era um sacrilégio. E aquele homem arrependido buscou a confissão, confessou-se e disse assim: eu desejo agora comungar Jesus. E o padre disse para ele: meu filho, espere um tempo a mais, para que o seu coração atinja a perfeita contrição desse ato. Vá aonde você jogou a Eucaristia e faça um ato de reparação lá, reze lá, essa é a penitência que eu te dou. E quando aquele pescador, aquele herege, chegou naquele lugar onde ele havia jogado a Eucaristia, naquele lago, ele começou de joelhos, chorar amargamente pelo aquele sacrilégio que ele havia feito. E no instante que ele se ajoelhou, veio então um peixe e abriu a boca, e aquela hóstia estava intacta. E ele pegou a hóstia da boca do peixe e comungou. Para a gente encerrar, eu já estourei meu tempo. Isso são todos milagres aí, Se a gente fosse contar milagre eucarístico, a gente ia ficar a noite inteira. Mas tem um milagre muito recente, um milagre eucarístico de Buenos Aires. Uma senhora, no final de uma santa missa, encontrou no fundo da igreja uma hóstia jogada dentro de um castiçal. E aquela senhora então chamou o padre foi, pegou aquela hóstia, colocou dentro da âmbula, levou para o sacrário, colocou ali água dentro da âmbula, só com aquela hóstia, para poder aquela hóstia dissolver, e depositou aquela hóstia no sacrário. No outro dia de manhã, quando ele foi lá olhar para ver se a hóstia já tinha dissolvido, geralmente faz isso. No meu caso, se eu encontrar uma Eucaristia jogada no chão em qualquer lugar, pode ser aqui dentro da igreja, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, eu comungo ela imediatamente. Mas a igreja, ela orienta
é uma orientação, não uma regra, a, se por acaso cair no chão, pegar, purificar o local com o corporal. O corporal é aquele paninho fininho que fica assim em cima do altar, né? E colocar aquela hóstia dentro de uma água, deixar aquela hóstia dissolver, depois tomar a água, ou então jogar nas plantas, ou então usar aquela água para lavar o próprio corporal. Isso é uma orientação da igreja. No meu caso, estou dizendo eu, Juninho Noronha, se eu encontro uma hóstia jogada no chão, eu comungo ela imediatamente, porque é o corpo de Jesus. É porque eu não tenho tempo de contar aqui algumas situações que já aconteceu, que o ministro, né, sem querer, derrubou Jesus no chão e eu imediatamente peguei e comunguei Jesus, sem problema nenhum. O padre, então, chegou no outro dia, mas aquela hóstia não havia sido dissolvida. E passou-se uma semana, todos os dias ele ia lá e a hóstia não havia se dissolvido na água. E com uma semana que aquela hóstia estava dentro da água, aquela hóstia começou a tomar uma cor vermelha. E foi passando e passou-se um mês, e aquela hóstia branca tinha se transformado num pedaço de carne dentro daquela âmbula. Aquele padre, então, assustado com o caso, mas dentro do coração, enxergou que aquilo era um milagre eucarístico, chamou o cardeal arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Jorge Mário Bergoglio. O cardeal então chegou naquela paróquia, na periferia de Buenos Aires, constatou aquilo, convidou então, contratou um fotógrafo, para que o fotógrafo tirasse foto daquilo, convidou então um cientista chamado Ricardo Castagnò, um cientista que até então era ateu, e aquele cientista pega um pedaço daquela hóstia, arranca um pedaço daquela hóstia e leva para o consultório médico dele. Esse cientista, ele era um cientista médico especialista em coração. E quando ele faz os exames, as análises naquele pedaço de hóstia que havia vertido sangue, ele começa a se assustar, porque ele percebe que aquela hóstia que tinha se transformado, que era, né, claro, carne, era um pedaço do extremo miocárdio esquerdo. O que é o miocárdio? Miocárdio é o músculo do coração. E para o susto dele, quando ele colocava aquele pedaço de carne no microscópio, ele via o pedaço de carne pulsar. Aquele homem que até então era ateu, se transforma num católico. Passa-se mais uns meses, ele pega aquele pedaço de amostra, de hóstia, e leva para os Estados Unidos, e uma junta de cientistas começam a analisar aquele pedaço de carne, com todas as especificações que Ricardo já havia trazido, que era um pedaço do coração que estava vivo. Aqueles homens então começam a estudar e se espantam com aquilo. Eles percebem que aquele pedaço de carne pequeno era do coração, era de um homem de 30 a 33 anos, 30 a 40 anos, e que aquele homem que havia tirado aquela amostra, porque até então aqueles cientistas achavam que tinha sido tirado de uma pessoa, este homem estava muito ferido, e o coração desse homem tinha passado por um processo como abertura, como se tivesse tido um infarto e o coração tivesse rasgado. E para maior espanto destes cientistas, quando eles se aprofundaram mais nos estudos, eles perceberam que aquele pedaço de coração estava vivo, escorria sangue dele, e o sangue tinha glóbulos brancos e vermelhos. Gente, glóbulos brancos e vermelhos só tem na corrente sanguínea que está pulsando, está saindo do coração aqui, glóbulos brancos e vermelhos. Se eu me cortar aqui e meu sangue cair no chão, a primeira coisa que morre são os glóbulos. Aqueles homens então apavorados começam a dizer: quem é este homem que está? Porque este homem está prestes a morrer, pelos estudos que nós fizemos. Este homem está muito ferido, muito machucado, o coração dele está partido ao meio. E Ricardo Castagnò diz: eu não tirei esta amostra de um homem, eu tirei esta amostra de uma hóstia católica. E aqueles homens da ciência tiveram que se curvar e declarar um milagre eucarístico. E você sabe quem é o cardeal Bergoglio? O cardeal Bergoglio é o Papa Francisco. Nosso Papa presenciou um milagre eucarístico. Pode aplaudir Jesus.